3, 2, 1, gravando. Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Preza. Eu sou o irmão Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio, que mora lá, sabe? Lá em Calgary, Caio. Exatamente. Oi, Caio, como você tá, Caio? Tô bem, e você? Tudo bem. É. Como que tá o clima aí em Calgary? Agora tá menos 27. Não, vai, deixa eu anotar aqui. Menos 27 Mas é de dia? de dia, tá agora, tá sol. Pessoal, menos 27 graus. Sensação térmica de menos 37. Como que você sabe que a sensação térmica é de menos 37? É um tiozão que ele fica sentindo e colocando? Ele fica sentindo, É? Ontem, não, antes de ontem, tava menos, a sensação térmica tava de menos, acho que 41, 42. Eu saí pra dar uma volta. Você saiu ontem, né? Também. Saí pra andar também. Saí pra andar praticamente todo dia. Eu saí com uma armadura pra ser do Batman. Sabe que você não sente o externo? Eu tava Sim. super confortável dentro da minha armadura. Eu dormi andando. Quando eu vi, eu acordei, eu tava perto de casa já. Ó, quem já andou nessa temperatura sabe, você vai entrando numa outra dimensão. Eu saí pra andar, eu até fiz um vídeo. Eu gravei andando perto da lagoa aqui. Só tava eu. O segredo é equipamento. Equipamento. Ô, Caio, grava um vídeo aí, joga no nosso canal. Joga no nosso canal de cortes um vídeo sobre equipamento. Eu vou. Como que você entra num frio de menos 40 sem sentir nada? Beleza, em detalhes. Ó, podcast de hoje tá quente. A temperatura tá fria, mas Sim. o podcast tá muito quente. A gente vai falar sobre um novo programa de imigração. É a primeira vez que começa o ano, que você pula 7 ondas. Na 7ª onda, a imigração anuncia um novo programa. É a primeira vez que eu vi Primeira isso. vez, né? Um novo programa, que agora era um programa piloto e virou permanente, o programa do Atlântico. Você que tá aí no Brasil pensando em vir pro Canadá, esse podcast é muito importante, porque esse programa é muito importante atualmente para a imigração canadense, principalmente para quem ainda está no Brasil e quer vir para cá. O interessante de ser... Bom, já faz uns anos, né? Você tinha o programa piloto do Atlântico, que, assim, foi uma alternativa mais flexível em termos de imigração. O legal foi isso. O Atlântico ele veio como uma expansão da alternativa. As províncias do Atlântico elas já tinham os programas provinciais, né, que facilitava tudo, super flexível. Aí eles colocaram o programa do Atlântico, que se tornou mais, né, flexível ainda. Então, assim, foi uma boa opção nos últimos anos. Para quem tem, às vezes, a parte do orçamento restrita, sabe? Quer outras opções, não quer ir para grande centro, não quer gastar muito. Às vezes não é nem que não quer gastar, né? Não tem o que gastar. Né? Eu lembro, quando eu vim para cá, era uma outra época. Mas assim, eu não tinha dinheiro mais pra falar assim, não, eu posso vender isso, ou eu posso fazer aquilo, ou eu posso usar uma poupança, né? Não tinha isso. Não tinha. Você vem com o dinheiro contado e acabou, tem que dar. Então, o programa do Atlântico, ele veio, sim, numa boa hora, nesses últimos anos. Caio, eu gostaria de primeiro, antes da gente continuar, fazer um aviso, muito importante esse aviso. Entre agora pro nosso Telegram, porque é o seguinte, hoje é domingo. Amanhã é segunda-feira. Amanhã a gente vai fazer um anúncio especial. Só quem tá no Telegram vai ficar sabendo. Exatamente. Então, ó, Telegram, onde que tá o Telegram aqui? Vai estar na tela? Vai estar na tela, vai estar na descrição. descrição. Eu vou tatuar, posso tatuar o link aqui? Seria bom, você só faz assim. Só faço assim, tchum! Então, ó, Telegram, um anúncio amanhã, segunda-feira, né? Então, agora voltando ao Atlântico, né? Inclusive, cara, a gente precisa colocar no nosso canal de cortes, que a gente abriu um canal de cortes agora. Usa as imagens de quando você chegou no Canadá, de quando a gente morava junto. É verdade, isso daí. Precisa fazer um corte daqueles vídeos antigos nossos, né? Precisa, né? Eu vou fazer. Porque a situação que a gente chegou aqui em termos de dinheiro... a gente vê... Quebrado, né? Tem família brasileira que já chega, já aluga, já mobília, já compra carro. Não foi o nosso caso. Nossa, chegou... Só você ter uma ideia, eu acho que o primeiro mês eu comprava, acho que comida, assim, uma boa parte das comidas que eu comprava na loja de $1. Sabe? Achei que você ia falar que ia no lixo. Enlatado. Que susto. Eu falei, nossa, ele vai contar que ele pegava no lixo. Não, eu peguei móveis no lixo, mas... Eu também, isso aí eu fazia direto. Porque é móvel bom. Nossa, mas a gente chegou numa situação aqui que você vê, tem gente hoje, né, que vem, você vai pra cola de público, né, vai viajar. Nossa, eu não podia nem sonhar em viajar, eu poderia. Eu demorei anos pra viajar, pra sair de Vancouver, né, porque eu vim pra cá. Mas assim, vamos falar do Atlântico? Vamos. Porque o Atlântico ele encaixa nesse perfil de pessoas que não estão com muito dinheiro, não tem talvez a qualificação que a imigração federal ou outras províncias exigem, e o Atlântico pode ser uma excelente oportunidade. Né? Sabe o que é interessante do Atlântico? Ele qualifica 2 perfis para quem quer imigrar.
para quem vai fazer uma faculdade numa das 4 províncias do Atlântico canadense. O Atlântico tem 4 províncias, né? Bastante, né? Mas é tudo pequenininho, né? Tudo pequenininho. É tudo província pequena, né? Então, se você vai fazer uma faculdade, tem uma subcategoria para você. Se você é um trabalhador, também tem uma subcategoria. Sim. E sabe o que é interessante? Você não precisa estar no Atlântico. Você pode estar no Brasil, tentar uma oferta de trabalho, uma empresa te contratar, e aí você se qualifica. É muito flexível, né, em comparação a outras províncias. Né? O legal do programa... Porque, assim, nos últimos anos, se você queria imigrar do Brasil, a gente viu muita gente migrando do Brasil, você tem o Express Entry, trabalhador qualificado, que é uma das principais, a principal opção para quem quer sair do Brasil com a imigração. Só que o quê? Já faz mais de um ano que eles não chamam ninguém nessa categoria. Tá com uma fila absurda, né? Que tão cedo eles não vão conseguir resolver o problema dessa fila. Ou dinheiro, que a gente já comentou no último podcast. Às vezes um dinheiro aí contratando resolve. Né? E você tem uma nota de corte, porque é um sistema baseado em pontos, que tem uma nota de corte que, né, tudo indica que inflacionou bastante também. Então, assim, o programa do Atlântico, ele abriu uma porta aí para quem... Para quem está de fora do Canadá. Tá de fora. Isso é interessante. Né? Acho que esse é o principal destaque do programa do Atlântico atualmente, no atual panorama da imigração canadense. Né? Então, olha só, vamos assim, a gente não vai entrar em muitos detalhes técnicos, senão o pessoal começa a dormir. Não. O tiozão acabou de voltar da praia. Se a gente começar tá a entrar... queimado, tá tudo queimado. Se a gente começar a entrar em regra, o tiozão vai mudar e assistir o replay do Campeonato Brasileiro do ano passado. Sim. Né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, requerimento básico, né? Olha só, se você é trabalhador qualificado, antes você tinha que comprovar a experiência de trabalho, 1 ano de experiência de trabalho. Agora, e era assim, nos últimos 3 anos. 3 anos. Agora eles ampliaram para 5 anos. Ou seja, você trabalhou 4 anos atrás por 1 ano, tá valendo já. Exatamente. Bom, nesse aspecto facilitou, né? Sim, eu não sei assim, qual que no final das contas, qual que é o impacto disso? Eu não vejo muito assim. Mas não deixa de ser uma... Mas deve ter uma parcela pequena que às vezes não tinha experiência de trabalho. Acho né? que eles viram os jovens, dados, né? Ou não sei nem se vocês conseguiam viver esse tipo de dado. Mas não deixa de ser algo positivo. Né? Que nem o nosso amigo Flávio, ele trabalhou 5 anos atrás. Ele poderia comprovar a experiência dele. Poderia. Agora, nessas novas regras. Poderia. Não é verdade? Porque há 5 anos atrás o Flávio trabalhava. Ele trabalhava? Então. Pra quem não sabe, a gente tem um amigo que a gente fica tirando sarro. Flávio, não fica bravo com a gente, é brincadeira. Ele sabe disso. É brincadeira. Então, olha só. Experiência de trabalho. Só que, olha só, não conta se você é um trabalhador autônomo. É engraçado que no podcast passado, o último podcast de 2021, uma das coisas que eu comentei no podcast, eu falei assim, uma das coisas que eu gostaria de ver que a imigração pudesse melhorar na imigração é você facilitar a comprovação de experiência para profissionais autônomos. Porque a gente já está agora 2022, né? Depois de 2 anos, muita gente trabalhando de casa, muita gente trabalhando de autônomo. Você pega profissões das áreas técnicas, que o Atlântico fala que precisa de trabalhadores técnicos, e uma boa parte desses trabalhadores técnicos, eles trabalham como autônomo, né? Empresa terceirizada. E daí eles vêm com as novas regras do programa e você... horas de trabalho como autônomo não conta... Então eu falo assim, sabe, você fala... foi uma coisa que, assim, que eu achei que poderia ter sido diferente. Ou uma condição diferente, sabe? Assim, dá pra entender o que há por trás disso. Às vezes pra prevenir fraude, sabe? É mais fácil deles verem, assim, com empresa, você contar as horas, né? Você trabalhar como autônomo é difícil você contar as horas, né? E você pode mentir as horas. Porque você tem sua própria empresa. Esse que eu acho o medo da imigração. Exatamente. Né? E se tem uma empresa, uma terceira empresa... Quando eu imigrei, eu peguei uma carta da minha empresa. Sim, A imigração fala, opa, é a empresa que tá falando que ele trabalhou. Não é só ele que tá falando que trabalhou. Então, assim, não sei. Acho que poderia ser... Podia melhorar, né? Isso, poderia melhorar, porque eu acho que tem muito profissional bom ficando de fora, porque se é uma pessoa séria, a pessoa que trabalha como autônoma, ela trabalhou muito mais do que uma pessoa que trabalha numa empresa. Mas, por exemplo, eu ajudei o meu amigo a levar um barco pra Bahia. Isso daí não é pra trabalho autônomo. Barco pra Bahia. Isso daí não conta. Não conta. Fiz churrasco, tomei cerveja, daí não entra, não. Tem que ser trabalho mesmo, né? Que tá categorizado. Sim, Porque da mesma forma que você fala assim, você aumentar a experiência
de trabalho de 3 para 5 anos, né? O período, você pode ajudar umas pessoas. Mas isso daqui também, entendeu? Então, Não é nada, é uma mudança quase insignificativa, né? Que vai afetar só uma pequena parcela. Sim, mas é uma pequena parcela, né? Que é uma boa notícia. Assim, né? É positivo, eu né? gostaria de ver, assim, profissionais autônomos. Não sei porque a gente é profissional autônomo, sabe? E a gente sabe que um profissional autônomo que trabalha sério, que tem sua própria empresa, pô, a gente já faz isso faz 15 anos, você trabalha muito mais do que uma pessoa, né? Você tem que trabalhar, Boa porque você não parte tem carteira assinada. Exatamente. Você não tem férias, não tem nada. Você tem que estar... Então, assim, a gente vê com os outros olhos esse pessoal E isso autônomo. é o futuro, hein? É o futuro do mercado, hein? As empresas não querem mais ficar contratando dando carteira assinada no Brasil. Pô, a gente vê aqui profissionais da área técnica. Você pega encanador, eletricista, pessoal da área de aquecimento, tudo. Esse pessoal é tudo autônomo. Uma boa parte desse pessoal é autônomo. Inclusive o meu vizinho de fundo, quando eu levo meu filho na escola de manhã, ele tá dentro da caminhonete, a caminhonete ligada, ele no celular. E um dia minha esposa estava conversando com ele perguntou o que você faz, tal. Ele troca telhados. E ele fala que a primeira meia hora do dia ele fica dentro da caminhonete do celular, sabe fazendo o quê? Não é conversando com a namorada, não. Ele fica atualizando o social media da empresa de troca de telhado. Sim. Olha só, lembra que anos atrás a gente falava assim, que social media, você é um autônomo e você tem que ter a social media, era importante? O rapaz que troca o telhado aqui em Alberta, você vai competir com ele se você for trocar telhado, porque ele tem um Instagram, uma conta no Instagram. Quem acompanha a gente há anos sabe que a gente comentou isso anos atrás, né? Olha como tá competitivo. Eu lembro que na época, quando a gente fazia esses vídeos, tinha gente que falava assim, zoava a gente, né? Não sei o quê. A gente cantou essa jogada. Que ia ficar tudo sem social media, sem mídia social, você está fora do mercado. A gente falava isso, anos. É claro, se você tem um amigo que trabalha numa empresa, um amigo te coloca, sabe? Ainda tem isso, Sim, né? tem um network e tudo. Tem um network, né? Ou se você é uma pessoa uma qualificação muito difícil de se encontrar. Sim, você, casos e casos. Você quer saber, eu nem vou ter Facebook, que eu sou... Né, mas não é todo mundo, né? A gente tem que ter o social media. Sim. Então, olha só, vamos a outro requerimento. Vamos falar da parte educacional. Super flexível o programa do Atlântico. Ele exige, pelo menos, high school, colegial. A gente conseguiria qualificar. Ensino médio. Ensino médio. Agora não, é segundo grau, primeiro grau, não existe mais. Né? Eu acho que não. A gente se qualificaria. A gente conseguiu terminar o colegial. Cara. Veja bem, quando eu imigrei para o Canadá, eu imigrei através do Programa Provincial de British Columbia. E na época, o Guilherme ele migrou através do Federal Skill Worker. Né? Na época era pedra, você copia o formulário na pedra. Federal. Um pergaminho. O Guilherme migrou através do Federal porque ele tinha... entre outros fatores, mas ele tinha o diploma, né? E a experiência de trabalho na área. E a experiência de trabalho na área. Eu não poderia migrar, eu não consegui migrar do mesmo programa que ele, porque eu tranquei minha faculdade no Brasil. Então eu nem me qualificava para o Federal Skill Working. Então a minha única opção era emigrar através de um programa provincial com uma oferta de emprego. Resumindo, o Caio foi mais esperto do que eu. Ele não ficou dando dinheiro para essas porcarias dessas faculdades aí, que não qualificam você para absolutamente nada, e você fica 4 anos indo lá, gasta gasolina, gasta lanche, gasta com mensalidade. Sinuca, cerveja, truco. E você não aprende nada. Você foi mais esperto. Você falou assim, eu não vou ficar nessa palhaçada aqui. Tem faculdade boa, mas a maior parte não serve pra nada. Sim. Essa é a verdade. Né? Tem faculdade boa, viu? Pra quem, tem gente já ficando brava. Tem faculdade boa. Sempre quando a gente falou isso, a gente fala assim, não, os irmãos parecem são contra... olha só, eu já vi um absurdo deles. Fala assim, eles são contra a educação. Não, você pode estudar em casa, você pode ler todos os livros na sua casa. Você pode ser muito mais, né? Você pode ser culto estudando na sua casa. A gente não tá falando da gente, a gente tá falando que a maior parte das faculdades no Brasil não serve pra nada. E aqui também. Aqui também. São poucas. Hoje em dia, ainda mais hoje, com a atual circunstância, você tem que escolher muito bem uma faculdade. Então, olha só, vamos voltar ao tema. Vamos. É interessante. Mas você tem que fazer o ECA. O que é o ECA? ECA é você fazer a equivalência do seu diploma brasileiro. Por exemplo, você se formou... Pegar o exemplo do Guilherme. O Guilherme se formou em jornalismo no Brasil. Não era pra você falar isso. É um segredo entre nós. O Guilherme se formou. Então, quando ele aplica para imigração... Ele precisa mostrar que aquele diploma que ele fez de jornalismo, aquele degree, aquela graduação, ela é equivalente a uma graduação aqui no Canadá. Entendeu? É um processo que você tem que fazer. Qual que é a equivalência do que ele fez no Brasil com o que tem no Canadá? Se é uma graduação aqui também. Para eles saberem que, a educação que ele tem, tudo aquilo que ele está falando é compatível. Então você tem um órgão que faz essa equivalência
Então você precisa fazer essa etapa antes, pegar os seus documentos com a instituição no Brasil, mandar para esse órgão, eles vão verificar, eles vão fazer essa comparação e no final dos contos você vai ter aí um relatório. O pessoal confunde muito. Vamos supor, eu fiz direito no Brasil. Eu posso fazer equivalência da minha faculdade de direito e ganhar a pontuação Sim. no fator educacional. Sim. Não quer dizer que eu vou poder atuar como direito. Exatamente. Essa é uma confusão muito comum, né? Equivalência não te dá autorização para você trabalhar no Canadá, mas pode te dar pontuação no fator educacional, né? Sim, exatamente. Eu acho que é importante fazer esse parênteses, né? Outra coisa que mudou um pouquinho, mas na prática mudou muito pouco, que é requerimento de idioma. Olha só como que no Atlântico é flexível, pessoal. O requerimento isso depende do nível do perfil da profissão. Da profissão, qual é a categoria da profissão, né? Sim. Então se for, olha, a gente não quer entrar em detalhes, mas assim, 0, que eles chamam de NOC 0, é classificação 0, que é cargo de gerência, né? Sim. A e B, ou seja, quem fez graduação e fez faculdade, college. Sim. A exigência é CLB 5, resumindo, inglês intermediário. Sim. Não é uma grande exigência. Assim, eu acho que ainda é bem flexível isso. Principalmente quando você pega CLB 4, é tranquilo. CLB 4 para NOC C, para trabalhos mais que eles chamam de menos qualificados. Né? E outra, CLB 5, mesmo assim, CLB 5 é tranquilo. Se você está no Canadá trabalhando... Você está no Canadá, como é que você vai ocupar um cargo de gerência aqui numa empresa no Canadá se você não tem um CLB 5? Que é um inglês razoável. Ou você é um manager, um supervisor, sabe, um supervisor. Faz sentido, né? Faz sentido. Mas sabe qual que é? Sabe por quê? É aquilo que a gente sempre fala. Eu acho importante isso. Eu acho que ainda está bem flexível. Porque a gente sabe que um bom domínio do inglês, um bom domínio do idioma, ou francês, vai tornar a sua adaptação muito melhor no país. Entendeu? Então, assim, eu acho que assim... Eu acho que essa nota ainda assim tá bem flexível. Mas sabe que tem uma parte chata disso, que é importante, mas é chato. Eu já falo inglês, mas eu tenho que apresentar o IELTS. A imigração, para aceitar meu nível de idioma, eu tenho que fazer um exame. No Brasil é o IELTS. Sim, você tem que fazer o exame do IELTS. Você tem que fazer o exame do IELTS. Para poder comprovar que você tem esse nível de inglês. Exatamente. Né? Não basta só você falar assim, não, eu tenho, né? Nível médio. Né? Eu já estava aqui no Canadá, eu tinha que fazer o IELTS. Deu um trabalho para estudar para o IELTS. Mas, se você faz parte da área VIP, olha só, a gente tem o melhor treinamento sobre preparação para o curso de IELTS. Professor canadense, a gente contratou esse professor exclusivamente para a área VIP. É um curso completo que vai desde assim das primeiras dicas mais pontuais até um nível mais avançado do IELTS. Para quem precisa... Sabe qual que é o mais difícil no IELTS? É você sair do nível 6 e para o 7. Quem já prestou IELTS sabe que é sair do 5 para o 7. Sim, do 5 para o 7. E a gente tem um treinamento específico. A gente sabe que essa é uma das principais necessidades para você fazer essa avançada. O final, né? O topo. O finalzinho, né? a corrida final do IELTS. E tá na área VIP. Se você já faz parte da VIP, faz seu login, entra na central de inglês, de idiomas nosso, que tá lá o curso completo de IELTS com um professor canadense. Isso é importante. Que inclusive, daqui 1 ou 2 semanas vai entrar o curso básico de inglês. A gente já tem intermediário, já tem avançado, vai entrar o curso básico. Daqui 1 semana, 2 E depois, semanas. quem vai fazer? Vai ter o ultra avançado? Não, vai ter mais. Quem fala a língua do P em inglês? PQ, PU, P em inglês. PI, P love, PU. Vai ter isso? Porque a gente já tem tudo. Você pode agora. ser o professor, de repente. Porque a gente já tem tudo. Agora a gente já tem todos os cursos possíveis. Não, mas vai ter mais. Vai ter mais? Vai ter mais. Talvez seja ultra. Porque não tem ultra HD. Ultra. 4K. Vai ser inglês 4K. Inglês 4K. Porque a gente já tem tudo, né? Sim, Então, olha só. A gente falou do nível de idioma, né? Eu acho que agora também é uma coisa importante. Tem muita gente assistindo a gente falando assim, eu não quero passar o 2022 no Brasil. Eu não quero chegar no segundo semestre no Brasil. Eu quero sair do Brasil. E eu vou fazer uma faculdade no Canadá. Vou vir com a minha esposa, com meus filhos, porque eu posso aplicar. O meu esposo pode vir como dependente, ou minha esposa. Sim. Posso trazer meus filhos como dependente. E eu vou estudar numa faculdade no Atlântico. Sim. Sabe o que é interessante? O programa do Atlântico também tem uma categoria. Para estudantes. Então, se você estudar, você não precisa ter a experiência, né, profissional. Você não precisa comprovar se você estudar na província. Assim como muitos programas provinciais, né? Se você estudar lá, um curso de 2 anos,
você aí se qualifica. Que é assim, é a melhor forma, vamos dizer assim. Se você tem dinheiro, é a melhor forma. Se você tem condição financeira de estudar, eu acho que é a melhor maneira, entendeu? 2 anos, né, cara? É. Tem que fazer, o curso tem que ser de 2 anos, Sim, 2 anos. período integral. Período né? integral. Se fala assim, você precisa de 2 anos, mas se você tem dinheiro só para 1 ano, ainda é interessante, entendeu? Você fala assim, eu não consigo estudar 2 anos, eu não vou me qualificar para isso daqui. Mas eu consigo pagar um college de 1 ano, entendeu? Eu acho que ainda é uma boa opção. Porque se você vem para um college de 1 ano, vamos supor que você vai trabalhar depois por 1 ano, depois que você se formar, você trabalha por 1 ano. Aí você pode qualificar para um desses outras categorias do Atlântico. Oferta de emprego. Exatamente. Eu posso começar a trabalhar e ter uma oferta de emprego. Exatamente, entendeu? Então, assim, o Atlântico, ele ainda é uma boa opção, mesmo que você fale assim, não consigo 2 anos para me qualificar para essa categoria, mas eu ainda, isso vai me abrir outras portas e consigo manter um custo de vida reduzido. Falando em abrir portas, a principal província do Atlântico, Nova Escócia, acabou. Eles ficaram loucos, no bom sentido. Então, recentemente, que eu tava lendo aqui, tem mais coisas que eu vou comentar. Bem interessante, que a gente vai comentar depois que a gente passar essa próxima parte do podcast. Mas só a primeira delas aqui é uma notícia oficial da província que quer atrair 25 mil pessoas por ano para Nova Escócia, numa combinação de migração, pessoas vindo de outras províncias do Canadá e imigração internacional, imigração, né? Ou seja, pessoas, né, vindo de fora do Canadá. 25 mil. E eles também estão negociando, eles querem aumentar a cota da imigração deles para 15 mil. Então, assim, se isso vier a acontecer aos poucos, né, que eles querem fazer isso por ano, não sei por onde que eles vão iniciar isso, a Nova Escócia a gente vai ver nos próximos anos o programa mais flexível de imigração da história do Canadá, se eles conseguirem fazer isso, entendeu? Porque com as regras, porque o meu ponto é o seguinte, com as regras atuais, eles não conseguiram. Entendeu? O pessoal foi para outras províncias. O pessoal foi para outras províncias. Mesmo sendo mais flexível. E mesmo no início, Nova Escócia tendo o custo de vida muito baixo. Que hoje em dia já aumentou um pouco. Inflacionou, né? Ou seja, mesmo com uma imigração extremamente flexível, um custo de vida bem mais baixo, eles não conseguiram atingir essa meta. Como que eles vão conseguir atingir essa meta então? É a pergunta que fica. Porque se eles conseguirem atingir essa meta, eles têm que facilitar ainda mais o programa de imigração. Só que daí você lida com a retenção. Né? Então, assim... Porque, sabe o que a gente não pode deixar de falar? Não existe fronteira entre as províncias. Então eu posso emigrar através de uma província e depois de um tempo, a gente vê isso direto acontecer. A pessoa vai para outra província. Que é um dos principais desafios dessas províncias do Atlântico. É as pessoas utilizarem o Atlântico só para imigrar e depois elas saem, entendeu? Então, assim, o objetivo deles com isso, quando eles falam que eles querem, né, aumentar, né, você ter 25 mil pessoas, tudo, não sei o quê, e tem algo muito interessante que a gente vai comentar ainda aqui nesse podcast, que é um documento que eu achei aqui. Mas, assim, é interessante. Você fala assim, mas como então? Se nesses últimos anos, com todo esse recorde de imigração, né? Pô, a gente bateu o recorde, quantidade de imigrantes. Mais de 400 mil pessoas imigraram para o Canadá em 2021. As províncias do Atlântico, elas tiveram a favor delas, nesses últimos 2 anos, com a pandemia, a quantidade de pessoas saindo de outras províncias e indo para o Atlântico foi muito grande. Entendeu? Você pegar... Normalmente, eles recebiam por volta de 5 mil pessoas vindas de Ontário por ano. Esse número dobrou para 10 mil nos últimos 2 anos. Entendeu? Então, assim, eles tiveram isso a favor deles. E mesmo assim, eles não conseguiram essa quantidade de pessoas. Então tem que ser mais flexível. Então, assim, eu realmente não sei. Bom, a gente tem que esperar mais dados para saber como é que eles vão conseguir fazer né, com que isso aconteça, porque realmente interessante isso. Você tem mais dados sobre isso ou a gente pode voltar a comentar agora do Não, Atlântico? vamos voltar, mas deixa eu ver. Tem esse negócio do regional, você quer comentar? Vamos. Porque um outro negócio que eu achei aqui, uma outra informação que eu achei,
foi que eles querem negociar o aumento da imigração, né, da cota, e também trabalhar com o governo federal para estabelecer um regional Novo programa de imigração? Mais um? para Nova Escócia. Vai ter, né? Aí Vai a ter. pergunta que fica é, isso daí vai ser uma categoria extra de um programa provincial? Ou quando eles falam regional, significa já esse programa regional que o governo federal já falou que vai entrar? Tá na carta do primeiro-ministro do Canadá. Exatamente. Tá na mandate letter. E você lembra que há uns 2 anos atrás, o Marco Menditino, naquela época... O Marcão, quem é o Marcão? O Marcão. Pra quem tá chegando agora, o Marcão foi ministro da imigração canadense, ele saiu agora. Há uns 2 anos atrás, ele tava conversando no Zoom com um grupo de pessoas, conversando a respeito desse regional. Ele deixou escapar, ele usou um exemplo de uma cidade em Nova Escócia, de um negócio, né, um business, de uma família no interior de Nova Escócia. Mais pro norte, né? E ele utilizou aquele exemplo para explicar o programa regional. Só que aí veio a pandemia, ele teve Só que colocar na pandemia, gaveta, né? Então, assim, onde que vai encaixar isso é que vai ser interessante a gente ver. O Marcão é o ministro do backlog. Ele vai ficar marcado como o ministro do backlog. O ministro que criou uma fila A de maior pedidos. fila da imigração canadense. É muita incompetência em um ano só, né? Porque olha só, dinheiro não falta pro Canadá. Sabe por quê? A gente recebe centenas de mensagens por mês, Instagram, no nosso YouTube. Tem muita gente falando assim, eu tô esperando a aprovação do meu pedido, né? Esse novo ministro é a principal promessa dele. E a gente vai cobrar no final do ano. A hora que a gente for fazer o resumo do ano, a promessa dele eu vou acabar com essa fila. Tô colocando quantos milhões? 85 milhões. 85 milhões para acabar com a fila do Marcão. A fila do Marcão tem que acabar esse ano, né? O Marcão foi fogo, hein? 2022. Se resolver o problema da fila, já vai ser excelente. Exato. Você não precisa fazer mais nada. Deixa do jeito que tá, as pessoas vão imigrar, né? Não precisa criar mais programa. Não precisa de mais programa. Não precisa ficar fazendo reunião no Zoom. Não precisa fazer reunião no Zoom. O ministro gosta de fazer reunião no Zoom, né? Eu acho que essas pequenas alterações que a gente viu no programa é só pra falar assim, a gente fez alguns ajustes. Porque o ideal seria assim, continua do jeito que tá o programa do Atlântico. Sabe o que me lembra? Na época que eu copiava trabalho em faculdade, eu mudava umas palavras. Sabe, para o professor não pegar? Sim. Eu mudava umas palavras. Às vezes eu colocava até umas coisas erradas para ele não saber que eu copiei um trabalho do meu colega. Exatamente. Eles fizeram isso. Eles fizeram. Ô, pessoal, a gente está descontraindo e brincando. Sim, Na verdade, o programa é a principal notícia do ano. É o programa que vai mais abrir o Canadá para quem está fora do Canadá, né? E sabe assim, só para finalizar a minha linha de pensamento a respeito disso que eu comentei. Porque o ponto é o seguinte. O que isso mostra? Independente se vai ter programa regional, independente se eles vão conseguir... eles vão conseguir chegar a 25 mil pessoas por ano? Não sei, não interessa, a gente não sabe. A gente vai ter que esperar. Não tem nem como você... Entendeu? Eu acho difícil. Mas o que isso mostra? Que o Atlântico tá querendo imigrante. Eles estão querendo realmente, eles vão fazer, a gente vai fazer de tudo para facilitar, flexibilizar as regras de imigração para as pessoas virem para cá. Acabou. Para quem tá no Brasil é uma excelente notícia. Exato. Esse que é o ponto. É uma excelente... Não tem aquele negócio... mas será que... Porque enquanto o programa era piloto, várias pessoas... Não, será que vai continuar? Será? Não sei se eu vou para o Atlântico. E a gente sempre falou assim, vai porque independente de qualquer coisa, o Atlântico vai continuar chamando as pessoas. Vai continuar sendo uma imigração flexível. E a gente falou isso nos últimos... Todos esses anos, quando foi questionado, mas será que vai continuar o piloto? E agora, bom, você pega o mandate letter de Nova Escócia, você pega essa notícia, assim, tudo indica que assim, não vai ter problema nenhum. Vai flexibilizar, eu acho que vai flexibilizar ainda mais, porque o que eles fizeram até agora não funcionou muito. Você pega dado nosso da área VIP, dado oficial do governo, você vê que a maioria das pessoas continua indo para os grandes centros, como sempre foi. Não mudou muito até Esse agora. negócio de que não, uma boa parte dos brasileiros agora estão indo para o Atlântico, não é uma observação precisa. Aumentou, mas proporcionalmente nada. Aumentou em todos os outros lugares. Aumentou em todos os lugares. Exatamente. Né? Inclusive em Alberta, na província de Alberta, chegaram 2 famílias aqui. 3 famílias. 3 famílias. Nossa. Aumentou a população aqui, né? Mais gente tremendo no frio. É isso? Mais gente tremendo no frio. Mais gente tremendo no frio. Então, olha só. A gente está dizendo para você que está chegando agora no tema. O Atlântico é uma excelente opção.
Talvez se a gente estivesse começando nosso plano no Canadá agora, a gente teria focado no Atlântico. Principalmente que agora que o programa ficou permanente e toda a flexibilidade que o programa oferece. Mas eu acho que é importante também, Caio, a gente dar uma visão mais geral para a pessoa a respeito do Atlântico em relação às outras províncias do Canadá. Sim. Porque o Atlântico, em termos assim, diversos. Então vamos um exemplo, por exemplo. Sim. O grande problema do Atlântico, você já comentou, é retenção. Retenção. Olha só, a taxa de retenção do Canadá é perto de 90%. Ou seja, 90% dos imigrantes, depois de 5 anos, continuam no Canadá. Sim. Agora, no Atlântico, não. Ó, vou falar a principal província do Atlântico, que é Nova Escócia. É por volta de 70% a taxa. Não é ruim, mas também não é excelente. Não é ruim. É melhor. É abaixo do Canadá. É a melhor taxa do Atlântico. É a melhor taxa do Atlântico. Agora, olha só, New Brunswick. Muita gente fala de New Brunswick, uma boa opção, mas olha só, 48% taxa de retenção. Metade das pessoas saem do Atlântico. Saem de New Brunswick, depois de 5 anos. Prince Edward Island, 16% fica depois de 5 anos. Eles vão para New Brunswick. Eles descem para New Brunswick. Terra Nova e Labrador, 51%. Também. Isso daí mostra que as pessoas veem outras oportunidades depois que migram, né? Sabe uma coisa que é interessante você ver? Como que a taxa de... Vamos colocar um empate técnico. A Terra Nova e Labrador está 51, New Brunswick está 48. Vamos colocar aqui os dois, metade das pessoas. Como que você pega Terra Nova e Labrador, que fica completamente isolado no norte, é uma ilha, né? Se considerar, se você tirar a parte, né, que conecta com Quebec lá pelo Polo Norte, se você tirar isso daí, é uma ilha, né? É uma ilha. Tem a mesma de New Brunswick, que é vizinho com Quebec, vizinho com Nova Escócia. Por que tanta gente sai de New Brunswick? Será que às vezes essa geografia dela tá no meio de Nova Escócia e Quebec faz com que uma parcela vai para cá, uma parcela vai para cá, porque tem mais opção? Quebec é a opção, né? Tem muita gente em New Brunswick que acaba indo para Quebec, Montreal, Ontário, Ontário, Nova Escócia. Ou mesmo Nova Escócia. Eu acho que o pessoal tá tão isolado lá em cima que o preço da balsa é muito caro. O preço da balsa, para colocar meus móveis na balsa. É muito caro, muito caro. Então, olha só, isso daí é importante vocês saberem, né? Que a taxa de retenção dessas províncias é baixa em relação à média do Canadá. Outra coisa, o salário, né? O salário mínimo no Atlântico ele é mais baixo em relação a Alberta, onde a gente está aqui. Inclusive, onde a gente está, um dos melhores salários do Canadá. Sim. Alberta, Ontário, onde ainda vai metade dos migrantes vão para Ontário. British Columbia, onde a gente morou aí por 16, 17 anos. Sim, O salário mínimo, apesar do Atlântico ter um dos melhores custos de vidas, valor de aluguel, você vai ganhar menos lá. Sim. Então acho que é importante a pessoa saber disso, que uma coisa vai compensar a outra. Você vai gastar menos com o aluguel, só que o salário, em média, é menor também. É por isso que a gente fez, acho que já umas 2, 3 vezes, a comparação do Atlântico com o interior do Canadá, ou províncias como Manitoba, Saskatchewan, ou até algumas localidades aqui de Alberta, por exemplo. Porque você fica meio assim... O legal do Atlântico é realmente a imigração. Imigração super flexível, entendeu? Mas de resto, você coloca na ponta do lápis, porque o imposto lá é maior, o salário é menor. O interior do Canadá, Saskatchewan, o salário é melhor, o imposto é menor, entendeu? Mas a imigração do Atlântico ela é mais flexível. Então, olha assim, o Atlântico você vai pagar mais imposto, tudo que você comprar, você vai pagar mais imposto. Aqui em Alberta, que a gente só paga 5%. Então, vamos supor, você vai comprar uma televisão, tem o preço da TV, a hora que você vai pagar, você paga 5% em cima da TV. Agora, nas províncias do Atlântico, a TV a preço da TV mais 15%. Isso dá uma diferença grande. Em Vancouver era 12. Era 12. 12,5. Aqui é 5. Então tem essa diferença. Então, no Atlântico você vai gastar menos, mas você vai ganhar menos e você vai pagar mais imposto. Agora, se for resumir. Agora, comparado, se você for pegar, mas eu estou em dúvida entre o Atlântico ou Vancouver, o Atlântico ou Toronto. Aí não. Aí o Atlântico, por mais que o salário seja mais baixo, o custo de vida em Vancouver, Toronto é muito alto. Compensa em muito, né? Compensa em muito. Não dá nem para comparar. Não, né? Se eu viesse pro Canadá hoje com o dinheiro que eu tinha na época, eu jamais iria para Vancouver. Jamais. Porque na época que a gente foi para Vancouver não era caro. Não. Né? Isso há quase 20 anos atrás. Né? Então isso daí eu acho que é muito importante, porque olha só, atualmente as pessoas tá mais caro para você vir morar aqui no Canadá, para você fazer uma faculdade. Esse, por fim, é um
excelente atrativo do Atlântico. Principalmente New Brunswick, que tem um custo de vida baixíssimo, né? Em termos de aluguel, em termos de comprar até uma casa depois que você imigra, é muito mais baixo do que Sabe por quê? British Columbia ou Ontário. Né? Você sempre tem a oportunidade de mudar depois, entendeu? Você tem, a vida é sua. Depois de 5 anos, você fala, você quer saber, eu vou pro interior de Ontário, eu vou pra Alberta, entendeu? Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente comentar, porque a gente passou por isso, e assim, uma boa parte das pessoas a gente vê que também passa pela mesma situação. O momento delicado do Plano Canadá não é quando você está no Brasil ainda estudando, não sei o quê, quando você está preparando as coisas. O momento delicado é quando você chega no Canadá ainda, você está aqui sem ser residente permanente. Está no limbo. É a travessia do deserto. É a travessia do deserto. Entendeu? Não dá para voltar e você tem que continuar andando. É assim, esse é um momento ruim, porque você saiu do Brasil, você largou tudo, não sei o que e tal, e você ainda não é um residente permanente aqui no Canadá. Entendeu? Quanto mais, assim, isso daí é experiência própria nossa e de nossos clientes. Quanto mais você conseguir encurtar esse tempo, mais anos de vida você vai ganhar. Quanto mais rápido você emigrar, melhor. Essa eu acho que é a melhor dica que a gente pode dar nesse podcast. Quanto mais... É que nem o Mike Tyson. Lembra do Mike Tyson? Quanto mais... O Flávio gosta do Mike Tyson. O Flávio gosta. O Flávio gosta. Ele gosta de assistir... Ele gosta de ver aquela luta Mike Tyson e Buster Douglas. O Buster Douglas, O truque do Mike Tyson é tentar nocaute o quanto mais rápido possível. E vamos criar a metodologia Mike Tyson. Você resolve o seu plano Canadá o mais rápido possível aqui no Canadá. Você não fica esperando sair o PGWP, o visto de trabalho. Você vai correndo o máximo possível. Porque a parte mais difícil, principalmente se você vem com uma família, você tem filho, a parte mais chata, a parte que pega mais a sua energia, sabe? O que te dá mais preocupação é quando você tá aqui e você ainda não é residente permanente. Entendeu? Assim, o legal do Atlântico, o interessante do Atlântico como opção é que você consegue resolver isso de uma forma... Você tem a oportunidade. Vamos oportunidade, colocar assim. Você tem o potencial... Opções, né? Opções de você agilizar esse período. Aí depois, você faz o que você quiser da sua vida. Porque olha só, o Atlântico tem... Você pode migrar através de um programa provincial. De cada província tem o seu programa. Tem esse programa agora do Atlântico. E você também pode migrar através do Canadian Experience Class, que é um programa no nível federal. Sim, Programa federal. Então você tem 3 níveis de opções de imigração quando você estiver aqui. Né? Então, assim, acho que é um comentário importante, porque a gente sabe como as pessoas, colocar entre aspas, né, sofrem durante essa travessia do deserto, porque é realmente preocupante. É no momento, assim, você se sente sem chão, uma boa parte, assim. Sim, Mas você esteja curtindo, você pode estar curtindo, tal, você viaja, tal, vai pro college, mas no fundo, assim, existe uma preocupação sua. Curtindo ir pro college é engraçado, né? Lembra que a gente ficava jogando sinuca no college? É verdade. Eu ganhava dos mexicanos. No pinball, como chama? Ping-pong. Ping-pong. Eu ganhava dos mexicanos. Os mexicanos um dia ficaram bravos comigo, porque eu ganhei deles. Né? Eu aprendi, eu melhorei o meu skill de ping-pong na época de college. As suas habilidades de ping-pong. Então, estamos chegando ao final do podcast. Sim. Você tem mais algo a declarar ou podemos passar a régua? Pode pedir a conta? Não, o que eu vi aqui... Posso pedir a conta aqui, cara? Não, o que eu vi aqui, né, é assim, o seu programa Atlântico, né, acho que a gente já comentou isso, porque o que a gente vê na notícia, ainda mais com a notícia do programa do Atlântico se tornando permanente, que foi um sucesso, que não sei o quê, é difícil, não sei. Foi sucesso de marketing, porque fez as pessoas olharem para o Atlântico. Porque antes, a gente falava sobre o Atlântico aqui no canal, e no seu blog, há muitos anos atrás, a gente foi o primeiro a falar sobre o Atlântico. Final de 2013, 2014, a gente já falava de Nova Escócia. Já tinha artigo no seu blog, no nosso site, já tinha vídeo. O vídeo mais antigo no YouTube falando sobre o Atlântico é o nosso. Inclusive é o vídeo mais assistido nosso. Tá quase 500 mil de views. É verdade. De 4 anos atrás. Então olha só, muito tempo antes de existir o programa do Atlântico, a gente já falava do Atlântico, muita gente dava risada, falou assim, não, ir pro Atlântico, não sei o quê. Hoje em dia virou uma realidade. A imigração já oficializou essa intenção dela de atrair mais pessoas pro Atlântico. Sim. Então assim, o marketing foi bom, acho que para criar a atenção das pessoas. Agora, em termos de número, eu acho que a gente ainda tem que aguardar ainda um bom tempo para você ver qual que foi o impacto, né? Disso tudo.
né? Porque ainda mais por causa da pandemia, isso atrapalhou, né? Acho que muita coisa. Atrapalhou até para se tornar até um sucesso maior, vamos considerar no termo deles, né? Poderia ter mais sucesso. Poderia até ter um resultado melhor se não tivesse sido o que aconteceu nos últimos 2 anos. Entendeu? Então acho que a gente precisa de mais tempo para saber, mas assim, tá aí. O Atlântico eu acho que é uma excelente opção. Então, ó, esse é o primeiro podcast do ano. A gente vai marcar o compromisso de no final do ano cobrar esse ministro da imigração se ele reduziu a fila do Marcão. É isso que a gente vai cobrar. Não precisa criar mais programa de imigração. Não. O Canadá já tem programa suficiente, tem uma meta excelente para esse ano de imigração. A única coisa que precisa é agilizar a burocracia. Exatamente. Se resolver isso, volta ao que era antes. Você tem os programas provinciais, sim, que funcionam bem. Você pega o programa provincial de BC, de Ontário, programas extremamente eficientes, um monte de gente migra. O que você precisa é reduzir a fila. Já tem programa suficiente. O programa do Atlântico, a região do Atlântico tem mais programa do que Ontário. Sendo que Ontário recebe metade dos imigrantes do Canadá. Então a fila tem que andar, cara? A fila tem que andar, Guilherme. É isso aí. Perdeu um ônibus, pega o próximo, não é isso? Exatamente. Então, ó, pessoal, um excelente domingo, um excelente começo de semana para vocês. Muito obrigado por todo mundo que assistiu, comentou. E a gente se vê no próximo vídeo e no próximo podcast. E não deixe de entrar agora pro nosso Telegram, que vai ter um anúncio que só no Telegram você vai ficar sabendo. Exatamente. Então, muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.